bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário você vai estar assistindo. Mais uma videoaula, Pedro Luiz, professor de Química. Bom, nós vamos estar falando nesse capítulo 6 sobre estrutura atômica, modelo atômico atual e números quânticos, certo? Então a gente vai estar vendo um vídeo aí rapidinho sobre o experimento da fenda dupla, que ele vai servir de um apoio para que eu consiga explicar todas essas conclusões que esses cientistas chegaram a respeito do elétron. Acompanhe comigo o vídeo, por favor, então. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim
que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. A gente percebeu nesse vídeo que o elétron, ora ele se comporta como partícula e ora ele se comporta como onda, dependendo da situação a qual ele é submetido, certo? O Louis de Broglie, ele defendeu essa ideia. O elétron ele se comporta como partícula e como onda, né? Dependendo aí do que a gente observa de comportamento dele. E através desse vídeo da experiência da fenda dupla, nós percebemos que o elétron se comportando como partícula, sendo projetado numa fenda dupla, ele gera duas tiras após a passagem dessa fenda dupla, certo? Porque o simples fato de medir faz com que o elétron se comporte como uma partícula. Agora, se eu não coloco um instrumento de medição lá perto da fenda dupla, a gente percebe que eu tenho várias tiras sendo projetadas, né? E eu tenho um modelo de interferência que é característico de ondas. Então, assumiu-se após esse experimento da fenda dupla que o elétron tem essa natureza dual, se comporta ora como partícula, ora como onda. Bom, baseado nisso, o Heisenberg ele conseguiu definir aí um princípio da incerteza que é relativo a esse elétron. Olha só, se eu tenho uma partícula clássica que não um elétron, que não uma partícula microscópica, né, que a gente nem consegue ver o elétron na verdade, né, a gente consegue tentar projetar o que seria o elétron como partícula. Mas se a gente tivesse uma partícula clássica da física, onde eu consigo acompanhar a trajetória, a sua aceleração, o seu movimento, a gente consegue determinar a posição e a velocidade por instrumentos, né, que são oriundos da física de medição dessas grandezas. Agora, quando eu tenho um elétron, que é uma partícula microscópica, o simples ato de emitir afeta a grandeza, posição e velocidade. E aí criou-se uma incerteza ao redor da posição e da velocidade do elétron, né? É impossível medir simultaneamente a posição e a velocidade do elétron. E isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. Mais para frente, Schrödinger, ele falou assim, não, a gente tem que conseguir pegar e localizar em uma região ou qualquer coisa onde eu tenha a probabilidade de encontrar aquele elétron. A gente não pode ficar nessa incerteza. E aí, o Schrödinger, ele calculou a região onde haveria a maior probabilidade de encontrar o elétron e essa região foi chamada de orbital. Então, orbital seria uma região ao redor do núcleo onde eu tenho a máxima chance de encontrar aquele elétron. E nós vamos perceber que num orbital a gente pode ter no máximo 2 elétrons nessa região. Um com spin para cima e um com spin para baixo. Um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. E aí eu já vou introduzir os números quânticos para vocês. Essa aula eu só vou introduzir os números quânticos do capítulo 6. No capítulo 7 eu vou estar ensinando a determinar esses números quânticos, ok? Bom, existe o primeiro número quântico, que é o número quântico principal, representado pela letra N. E esse número quântico principal, representado pela letra N, ele vai especificar a camada na eletrosfera que o elétron ocupa, o nível energético em que ele se situa. N igual a 1, camada K, N igual a 2, camada L, N igual a 3, camada M, N igual a 4, camada N, N igual a 5, camada O, N igual a 6, camada Q, P, N igual a 7, camada Q, ok? Dentro desse nível, desse número quântico principal, existem subníveis, regiões ainda menores que compõem o nível. E aí, o segundo número quântico está associado ao subnível, que é o L, número quântico secundário ou número quântico azimutal. Quando o subnível é S, que tem no máximo 2 elétrons, L igual a 0. P, que tem no máximo 6 elétrons, 1. D, que tem no máximo 10 elétrons, 2. F, que tem no máximo 14 elétrons, 3. Dentro de cada subnível existe aquela região máxima de encontrar o elétron, o orbital. E aí, o orbital vai ser em função da quantidade máxima de elétrons de cada subnível. Como o S tem 2 elétrons no máximo, ele vai ter apenas um orbital. E eu introduzo o meu terceiro número quântico, que é o ML, número quântico magnético, tá bom? Está associado à posição do elétron nos orbitais. Então,
O S só tem um orbital, ml vai ser igual a 0. O P ele já tem 3 orbitais. No meio 0, à esquerda menos 1, à direita mais 1. Isso quer dizer que o elétron pode se encontrar tanto no orbital menos 1, no 0 ou no mais 1, dependendo da quantidade de elétrons que eu tenho no subnível P. O D é igual a 10, então já tem 5 orbitais. No meio 0, à esquerda menos 1, menos 2, à direita mais 1 e mais 2. E no F eu tenho 14 elétrons, então eu vou ter 7 orbitais. No meio 0, à esquerda menos 1, menos 2, menos 3, à direita mais 1, mais 2 e mais 3. E o último número quântico vai ser o número quântico que veio devido ao princípio da exclusão de Pauling, que ele fala que não é permitido para um elétron ter os 4 números quânticos iguais. Logo, no mesmo orbital, 2 elétrons terão spins opostos, que é o que eu já falei aqui em cima. Esse elétron, que é o primeiro a ser adicionado, ele vai ter o spin menos 1 meio. E esse daqui, que é o segundo a ser adicionado, terá o spin mais 1 meio. Então aí nós conseguimos determinar os 4 números quânticos. No próximo capítulo da semana que vem, nós vamos utilizar de exemplos de subníveis reais para que a gente consiga determinar esses 4 números quânticos. Então, forte abraço. É isso que a gente tem de proposta para esse capítulo. Tchau, tchau. Valeu, gente.